O Kremlin disse na quinta-feira que as mudanças na doutrina de armas nucleares da Rússia, delineadas pelo presidente Vladimir Putin, devem ser consideradas um sinal para os países ocidentais de que haverá consequências se eles participarem de ataques contra a Rússia. Putin disse na quarta-feira que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atingida por mísseis convencionais e que Moscou consideraria qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear como um ataque conjunto. A decisão de mudar a doutrina nuclear oficial do país é a resposta do Kremlin às deliberações nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha sobre dar ou não permissão à Ucrânia para disparar mísseis ocidentais convencionais contra a Rússia. Putin, abrindo uma reunião do Conselho de Segurança do país, disse que as mudanças foram uma resposta a um cenário global em rápida mudança que gerou novas ameaças e riscos para a Rússia. O chefe do Kremlin, de 71 anos, o principal tomador de decisões sobre o vasto arsenal nuclear do país, disse que queria destacar uma mudança importante, em particular, abre aspas para Putin. É proposto que a agressão contra a Rússia por qualquer Estado não nuclear, mas com participação ou apoio de um Estado nuclear, seja considerada um ato conjunto à Federação Russa. Feche aspas. Putin disse ainda que as condições para a transição da Rússia para o uso de armas nucleares também estão claramente definidas, acrescentando que Moscou consideraria tal movimento se detectasse o início de um lançamento massivo de mísseis, aeronaves ou drones contra ela. A Rússia se reservou o direito de também usar armas nucleares caso ela ou sua aliada Bielorrússia fosse alvo de agressão, inclusive por armas convencionais. Putin disse que os esclarecimentos foram cuidadosamente calibrados e proporcionais às ameaças militares modernas enfrentadas pela Rússia, confirmação de que a doutrina nuclear estava mudando de fato. E então tivemos a primeira confirmação que o esboço de uma nova doutrina nuclear foi apresentado e aprovado. A decisão de mudar a doutrina nuclear oficial da Rússia é a proposta do Kremlin contra as deliberações nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha sobre dar ou não a permissão à Ucrânia para disparar os mísseis de longo alcance. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que ajustes em um documento chamado Os Fundamentos da Política de Estado na Esfera da Dissuasão Nuclear foram formulados. Questionado pelos repórteres se as mudanças eram um sinal para o Ocidente, Peskov disse que isso deve ser considerado um sinal definitivo. Nas palavras de Peskov, abre aspas, este é um sinal que alerta esses países sobre as consequências caso participem de um ataque ao nosso país por vários meios, e não necessariamente nucleares. Fecha aspas. O mundo, disse Peskov, foi testemunha de um confronto sem precedentes que, segundo ele, foi provocado pelo envolvimento direto de países ocidentais, incluindo potências nucleares, na guerra na Ucrânia. Peskov disse que a decisão sobre publicar ou não os documentos nucleares seria tomada posteriormente. A atual doutrina nuclear publicada pela Rússia abre uma nova aba, estabelecido em um decreto de 2020 por Putin. Diz que a Rússia pode usar armas nucleares em caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameace a existência do Estado. Mas segundo os esboços divulgados por Putin, tudo mudou. Neste momento, a doutrina nuclear da Rússia é baseada em dois fatores claros: um ataque contra a Rússia, seja convencional ou nuclear, e um ataque direto contra aliados, também convencional ou nuclear. No entanto, não sabemos realmente quais são os aliados para tornar a já reformulada doutrina nuclear russa mais entendida nesse contexto geopolítico e bélico. A princípio, a Bielorrússia é a primeira nação a ser coberta pelo guarda-chuva nuclear da Rússia até o momento. Questionado se a rejeição de uma moratória pós-soviética sobre testes nucleares havia sido discutida como parte das mudanças, Peskov disse que não poderia responder à pergunta, pois a reunião de quarta-feira foi em grande parte ultra-secreta.
As inovações deliberadas por Putin incluem uma ampliação das ameaças sob as quais a Rússia consideraria um ataque nuclear, a inclusão da aliada Bielorrússia sob guarda-chuva nuclear e a ideia de que uma potência nuclear rival, apoiando um ataque convencional contra a Rússia, também seria considerada como alguém que a ataca. Em 2022, os Estados Unidos estavam tão preocupados com o possível uso de armas nucleares táticas pela Rússia que alertaram Putin sobre as consequências do uso dessas armas, de acordo com o diretor da Agência Central de Inteligência, a CIA, Bill Burns. Tudo no contexto da guerra na Ucrânia, que já dura mais de 2 anos e meio, o que desencadeou o confronto mais grave entre a Rússia e o Ocidente desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Considerado o momento mais próximo que as duas superpotências da Guerra Fria chegaram de uma guerra nuclear intencional. Putin, que considera o Ocidente um agressor decadente, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que considera a Rússia uma autocracia corrupta e Putin um assassino, alertaram que um confronto direto entre a Rússia e a OTAN poderia se transformar em uma terceira guerra mundial. O candidato presidencial republicano Donald Trump também alertou sobre o risco de uma guerra nuclear. A Rússia é a maior potência nuclear do planeta. Juntos, a Rússia e os Estados Unidos controlam 88% das ogivas nucleares do mundo. Após o área militar ser restringido aqui no YouTube por postar conteúdos com análise sobre assuntos sensíveis, criei o canal Analytics, onde posto vídeos inéditos. Conto com a sua ajuda. Se inscreva e ative as notificações.